Boa tarde, alunos do nono ano. Estamos começando mais uma semana e essa semana iniciaremos com um assunto novo. Nosso próximo conteúdo será nazismo e Segunda Guerra. Nessa primeira aula vamos ver o nazismo, o que foi, como ele surgiu, por quê. Mas primeiro vamos ver o final da Primeira Guerra. Para a gente entender o nazismo, a gente tem que entender como é que foi o final da Primeira Guerra para a Alemanha. Esse primeiro saldo da Primeira Guerra para a Alemanha, vocês já leram, já tem mais ou menos uma noção. Né? No final da Primeira Guerra, a Alemanha foi declarada a única culpada pelos prejuízos da guerra e é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, tendo várias punições. Né? Com esse tratado, o governo alemão assume enormes dívidas, principalmente com os Estados Unidos, ficando dependente de capitais estrangeiros, porque a Alemanha tinha ficado arrasada com a guerra e teve que pagar uma quantia muito alta aos países que venceram a guerra. Então, nos anos 1920, a crise econômica alemã aumenta, né, junto com o desemprego, as greves, a concentração de renda, ou seja, muita gente pobre e pouca gente rica, e o empobrecimento da classe média e dos trabalhadores. Com as eleições presidenciais de 1925, foram vencidas pelo velho von Hindenburg, que, com a ajuda de capital estrangeiro, especialmente dos Estados Unidos da América, conseguiu com que a economia do país voltasse a crescer lentamente. Esse crescimento, porém, perdurou somente até 1929. Foi quando a crise econômica, conhecida como a queda da Bolsa de Nova York de 29, atingiu com tal força a Alemanha que em 1932 já havia no país mais de 6 milhões de desempregados. Assim, em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, houve o agravamento da crise alemã, que não receberam mais a ajuda dos Estados Unidos, o que favoreceu o fechamento de indústrias, e o aumento do desemprego, aumentando também os conflitos sociais e intensificando o surgimento no cenário político alemão de partidos ultranacionalistas, radicalmente contrários ao socialismo, a exemplo do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Curiosamente, um desses partidos chamava-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde ficou sendo apenas o Partido Nazista, que era liderado por um ex-cabo de nome Adolf Hitler. Valendo-se da crise, os nazistas passaram a pressionar o presidente, e esse concedeu a Hitler o cargo de chanceler, que era chefe do governo. No poder, Hitler conseguiu rapidamente que o parlamento aprovasse uma lei que lhe permitia governar sem dar satisfação dos seus atos a ninguém. Em seguida, com base nessa lei, Hitler ordenou a dissolução de todos os partidos, com exceção do Partido Nazista. Em agosto de 1934, morreu Hindenburg e Hitler passou a ser o presidente da Alemanha com o título de Führer, que significa guia, condutor. Nesse contexto de crise, os milhões de desempregados, bem como muitos integrantes dos grupos dominantes, passam a acreditar nas promessas de Hitler que ele ia transformar a Alemanha num país rico e poderoso. Assim, nas eleições parlamentares de 1932, o Partido Nazista conseguiu obter 38% dos votos, 230 deputados, mais do que qualquer outro partido já tinha conseguido. Surge daí um terreno propício para a implantação do nazismo. E como num filme de terror, o fim da Primeira Guerra deixa brecha para uma Segunda Guerra. Fortalecido, Führer Hitler lançou mão de uma propaganda sedutora e de violência policial para implantar a mais cruel ditadura que a humanidade já conheceu, com a morte de milhares de judeus inocentes. A propaganda era dirigida por Joseph Goebbels, doutor em humanidades e responsável pelo Ministério da Educação do Povo e da Propaganda. Esse órgão era encarregado de manter um rígido controle sobre os meios de comunicação, escolas e universidades, e de produzir discursos, hinos, símbolos, saudações e palavras de ordem nazista. Já a violência policial esteve sob o comando de Heinrich Himmler,
um racista extremado que se utilizava da SS, tropas de elite, e da SA, tropas de choque, e da Gestapo, polícia secreta do Estado, para prender, torturar e eliminar os inimigos do nazismo. No plano econômico, o governo hitlerista estimulou o crescimento da agricultura, da indústria de base e, sobretudo, da indústria bélica ou de armas. Com isso, o desemprego diminuiu, o regime ganhou novos adeptos e a Alemanha voltou a se equipar novamente, ignorando o acordo assinado no Tratado de Versalhes. Vamos ver agora quais as consequências da guerra diretamente para a Alemanha para que a doutrina nazista ganhasse espaço. Né? Na Alemanha, houve o fortalecimento dos movimentos socialistas e populares. Também crescia o movimento nazista, com base no nacionalismo e na repulsa, ou seja, eles queriam recusar totalmente o que foi assinado no Tratado de Versalhes. E com a desculpa de manter a unidade nacional, são criadas essas tropas. Né? Eram tropas de assalto formadas por polícias, para atacar organizações socialistas e comunistas ou qualquer outra pessoa que fosse contra o governo. Os nazistas também responsabilizaram os judeus comunistas, os comunistas e o governo republicano liberal de Weimar, cidade onde foi proclamada a República Alemã, pela crise na Alemanha. Ao mesmo tempo em que os nazistas usavam a violência para reprimir opositores, apresentaram propostas para beneficiar os trabalhadores do campo e da cidade, como a reforma agrária, sem indenização, nacionalização de empresas estrangeiras, participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, anulação das dívidas dos agricultores, melhores produtos para as colheitas e salários dignos. Isso fez com que a maioria dos alemães aceitassem e defendessem as ideias de Hitler. Só que essas ideias nazistas se baseavam no racismo, na expansão territorial alemã e no Estado totalitário para transformar a Alemanha numa grande potência. O que era isso? A política nazista passa a se popularizar com um ideal de governo guerreiro e expansionista, chamado de pangermanismo, que seria a reunião de todos os alemães que viviam em outros países sob uma mesma nação, ou seja, onde existisse alemães, ia ter uma nação só, governada por Hitler, que ia dominar outros territórios e tinha como espaço vital a dominação e a eliminação de povos considerados inferiores. Em novembro de 1923, Adolf Hitler lidera um grupo de nazistas de Munique num golpe chamado de Putsch de Estado. Eles foram reprimidos e presos na prisão. Hitler escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, livro onde defendia a doutrina nazista e expunha suas ideias. Nesse livro, foi considerado a Bíblia nazista. As ideias de cunho racista, de expansão territorial alemã e da formação de um Estado totalitário para transformar a Alemanha numa grande potência, deu brecha para a face mais cruel de Hitler, que ordenou a prisão em campos de concentração e a morte de milhares de judeus, estrangeiros, comunistas, pessoas inocentes. Então, vocês leiam o final, até o final, sobre a expansão alemã e respondam o exercício de fixação. Eu vou colocar a foto no grupo, leiam com atenção, respondam a atividade, só até a número 5, e na próxima aula nós vamos ver o próximo conteúdo.